João 10, 26, Jesus começa dizendo que é o próprio Jesus, em uma de suas passagens, que ele diz o seguinte, versículo 26. Mas vós não credes porque não sois das minhas ovelhas. Como já tenho dito, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. E dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará das minhas mãos. Meu Pai que mas deu é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las das minhas mãos. Eu e o Pai somos um. E olha o que ele continua dizendo, que ele começa falando aqui, no versículo 26. Mas vós não credes. Isso aqui é algo muito interessante para nós começarmos por aqui, que é o próprio Jesus falando isso. E muitas vezes nós estamos conforme esse versículo detalhadamente. Porque ele fala, mas vós não credes porque vocês não são as minhas ovelhas. E quão difícil é nós crermos em Jesus. E agora eu vou detalhar isso para você, porque você fala assim, não, mas eu creio em Jesus. Eu creio que Jesus é meu Salvador. Mas às vezes, porque você não deixa Ele conduzir a sua vida da maneira que Ele quer? Porque às vezes, nós queremos conduzir a Jesus, não é assim? Nós não queremos que Jesus nos conduza, mas é nós que queremos conduzir Jesus. Porque nós queremos sempre, maioria das vezes, o nosso caminho. Porque nós conhecemos e para nós o nosso caminho é a melhor das situações. Mas Ele fala assim, olha, as minhas ovelhas, essas me seguem, elas me ouvem e me seguem. Então, se nós não estamos seguindo a Jesus, nós não estamos seguindo o que a palavra de Deus diz, que Ele é o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai se não for por Ele. Se nós não estamos seguindo o caminho que Jesus nos ordenou, o que nós estamos seguindo? O que nós temos feito da nossa vida? Qual caminho nós temos percorrido nesse caminho que Jesus nos ordenou fazer, nos ordenou a andar? Por onde nós temos ido? Qual é o caminho, o sentido e o propósito que nós estamos tendo na nossa vida? Porque ele fala, vocês não credes porque não sois das minhas ovelhas, como já tenho dito. Porque a maioria das vezes nós estamos falhando na falta de fé, de acreditar que Jesus é a nossa solução para tudo. Nós conseguimos confiar em certas coisas que nós vemos, mas nós não confiamos em Jesus para nos guiar. Nós queremos controlar Jesus e ali nós queremos mostrar de verdade como é que tem que ser feito. E nós não confiamos em Jesus para nos guiar. Nós queremos e nós falamos assim, não, mas Jesus é o meu Salvador. Mas nós não deixamos Jesus nos mostrar o caminho. Nós queremos seguir para a esquerda ou para a direita, aonde você quer que seja. Mas se Jesus falar assim, não é por aí, olha, é pelo outro lado. Mas você fala assim, mas será que vai dar certo? Será que se eu for para o lado direito mesmo, vai dar certo? Ou se você está do lado direito, você vai para o lado esquerdo. Mas será que vai dar certo mesmo? Porque aqui está tão bom. Aqui está tão tranquilo, aqui as coisas parecem que estão funcionando, as coisas pode estar até parada, mas não estou com problema. As situações aqui eu estou tranquilo, mas Jesus está falando assim, olha, vai para o outro lado é melhor. Aí você começa a se perguntar, mas será se isso é de Deus mesmo? Será se Jesus está falando comigo? Então aonde você tem deixado Deus te guiar? Aonde você tem sido ovelha de Jesus para ouvir a sua voz e a segui-lo? Porque muitas pessoas, às vezes, ela confessa o Senhor Jesus como Senhor e Salvador, mas não deixa Ele te guiar. Ele está falando aqui, olha, eu conheço as minhas ovelhas, elas ouvem minha voz, elas me seguem. Elas escutam a minha voz e me seguem. Mas qual caminho nós temos ido? Você vê que ele fala assim, olha, eu dou-lhes a vida eterna e nunca hão de perecer. Isso aqui é tremendo. Porque ele fala assim, olha, as minhas ovelhas, elas ouvem minha voz, eu as conheço e elas me seguem.
e eu jamais ainda, além de dar a vida eterna, elas nunca hão de perecer. Eu estarei sempre o quê? Com elas. Se um bom pastor, e ele é o bom pastor, lembra? Deus é o único bom pastor, ele que cuida das suas ovelhas, ele que está ali sempre, que ele até fala aqui, no versículo 29, meu Pai que é o maior de todos, me deu. Então nós temos um bom pastor, um excelente pastor. E ele está sempre aí, ele fala, olha, elas não vão perecer. Mas lembra que ele fala antes? Vocês estão crendo? Vocês creem que isso pode acontecer? Vocês creem que Jesus é o seu pastor? Vocês creem, vocês estão sendo guiados por ele? Porque muitas vezes nós não estamos crendo que Jesus pode nos guiar. Nós confiamos em nós mesmos, no que nós estamos vendo, mas nós não cremos no que Jesus quer de melhor para nós. Nós preferimos olhar as nossas circunstâncias, as nossas situações e confiar em nós mesmos. E paramos de confiar na palavra de Deus, nós paramos de confiar naquilo que Deus disse a cada um de nós. Nós temos promessas de Deus, talvez você tenha uma promessa de Deus na sua vida. Coisas boas para acontecer, mas você não está confiando em Deus. Você não está confiando que Deus pode ser o seu guia, que Deus é o seu pastor, que é onde Ele falar, você vai. Talvez você fale isso até da boca para fora. Que Deus é o seu pastor, mas na hora da situação é que nós vemos o que vai acontecer. É na hora que a situação acontece que nós estamos vendo para onde vai o seu caminhar, para onde vão as suas escolhas, para onde você está sendo guiado, se você está indo pelas suas próprias circunstâncias ou você está sendo guiado por Deus. O que você tem escolhido para a sua vida? O que você tem deixado acontecer na sua vida? Porque você vê que Jesus fala aqui, olha, eu lhes dou a vida eterna e nunca hão de perecer. Eu vou estar sempre ali perto deles, eu vou estar sempre ali, eu não vou deixar que eles pereçam. Pode passar dificuldade? Pode e vai, né? Vai acontecer. Mas eles nunca vão perecer, porque ninguém as arrebatará das minhas mãos. Olha que coisa tremenda que Jesus está falando aqui. Ninguém pode tirar minhas ovelhas das minhas mãos. Satanás não pode encostar, nenhum mal pode fazer, porque eu não vou deixar, elas estão debaixo das minhas mãos. Você está debaixo das mãos de Jesus? Quando você está debaixo das mãos de Jesus, você crê que Ele é seu único caminho, você ouve a voz de quem? De Jesus. E é Ele que te guia. É Ele que te mostra o caminho que você tem que seguir. E quando você segue o caminho de Jesus, nenhum mal pode atingir você. Nenhuma circunstância vai fazer você perecer, porque Ele vai estar com você. E se Jesus está com você, é só vitória, não é isso? Mesmo que tenha lutas, e vai haver lutas, mas a vitória vem, porque Jesus está no mesmo barco. Jesus está enfrentando a situação para você. Ele fala o quê? Olha, o meu fardo é o quê? É leve. Se o seu está pesado, vem cá, deixa eu te mostrar o que eu tenho. Tem uma diferença, o meu é leve, vem cá que nós trocamos esse fardo. Por quê? Jesus fala, olha, vocês não irão perecer se vocês escutam a minha voz e crêem em mim. Vocês estão crendo? Vocês estão crendo? Sim ou não? Mas não foi um sim muito desanimado. Eu creio que pode ser um sim melhor. Vocês estão crendo? Sim ou não? Agora estão crendo. Pelo menos está com mais força agora, pelo menos alguma coisa. Mas você vê que ele fala, olha, então não hão de perecer e ninguém as arrebatará das minhas mãos. O meu Pai que mas deu é maior que todos e ninguém pode arrebatá-la das mãos de meu Pai. Ninguém pode tirar você das mãos de Deus. Só você mesmo. O diabo não pode tirar. Mas as suas decisões, quem você está crendo, as suas atitudes que fazem você sair. Lembra da ovelha perdida? Jesus está buscando ela. Cadê? Nós estamos seguindo o caminho de Jesus ou nós estamos ouvindo 1001 vozes por aí e nessas vozes nós estamos decidindo o que é melhor para nós? Nós estamos decidindo o que nós achamos que é certo ou o que Jesus falou que é certo?
O que Jesus falou para você, ó, faça isso conforme a palavra de Deus diz? Ou nós estamos seguindo o caminho que nós achamos que é certo e nós continuamos nele porque nós achamos que está certo? Mesmo Jesus alertando, falando assim, olha, meu filho e minha filha, não vá por esse caminho. Esse caminho vai trazer dor e sofrimento para você. Esse caminho é um caminho de morte, não é um caminho de paz, não é um caminho de vida. Mas conforme nós, para onde nós estamos indo? A escolha é minha e é sua. Nós escolhemos o caminho que nós vamos seguir. Se nós estamos ouvindo a voz do Senhor Jesus, crendo no Senhor Jesus, ou nós estamos ouvindo a nossa própria vontade, as nossas próprias decisões, o nosso próprio querer. Que o querer é muito forte, né? Quando nós queremos porque queremos alguma coisa, nós batemos o pé no chão e falamos assim, eu quero e eu vou fazer porque eu quero, porque eu quero, porque eu quero. Lembra de Davi? Até então era para estar na guerra, mas ele resolveu dar um pulinho na sua, alguns falam janela, mas pode ser uma área, né? Ele deu um pulinho na sua área ali do seu castelo, seu palácio, e foi e viu Batseba. E no momento que ele viu ali a Batseba, ele falou assim, manda buscar. Mas você vê que o seu servo falou assim, olha, meu senhor, ela tem marido. Manda buscar. O meu senhor é o marido, é Urias, um dos seus fiéis, um dos seus homens de guerra, ali um dos melhores. Pode mandar buscar. Porque ele queria, ele não estava mais vendo as situações que ocorreriam com aquela decisão. Mas ele estava fazendo a sua própria vontade. Ele queria porque queria seguir aquele caminho. Você vê, o próprio servo. E ali tinha que ter coragem, já viu que naquela época um servo ali que contrariasse o seu rei não era muito bem visto, não. Era fácil para mandar decapitá-lo. Mesmo assim, o servo ali fala, meu senhor, com todo respeito, mas é Urias. Você sabe de Urias? Sei, manda buscar. E você vê porque ele queria, olha o que aconteceu com Davi por causa de uma decisão. Ele não cria em Deus, ele não sabia que Deus tinha feito tantas coisas para ele, tinha tirado ele lá de trás das malhadas, lá do pai dele, lá das ovelhas, até virar rei de Israel, um grande vitorioso rei. Mas as decisões afetam. Se estão ouvindo a palavra de Deus, a voz de Deus no nosso coração, ou nós estamos seguindo nossas próprias vontades, nossos próprios caminhos, as nossas próprias escolhas. As nossas escolhas, sem ser guiadas por Deus, talvez nos leve para o fundo do poço. E nos leve para cada vez mais distante de Deus. Se nós não estamos fundamentados na palavra de Deus, não há caminho a percorrer. Nós não iremos conseguir avançar, nós não iremos conseguir progredir. Porque só há um caminho, uma verdade, uma vida. E você que ele fala que, olha, eu e o Pai, nós somos um. Quem você tem escutado? A quem você tem dado ouvidos? É a voz de Deus? Ou você tem escutado a vozes de outras pessoas? Ou do seu próprio querer? Você vê? Abra sua Bíblia lá em Isaías 30. Vamos ler aqui um pouquinho. Isaías 30. Isaías 30. Já acharam? Versículo 21. Ele diz o seguinte: e os teus ouvidos ouvirão a palavra que está por detrás de ti, dizendo: este é o caminho, andai nele, sem vos desviares nem para a direita e nem para...
esquerda. Aqui Deus está falando assim para o povo, olha, vocês verão, irão e verão, mas olha, você não pode desviar do caminho. Você não pode desviar do caminho que eu vou te dizer. Você não pode desviar. Porque o povo aqui estava sendo rebelde. Eles não estavam mais deixando Deus guiar eles não estavam mais deixando as situações acontecerem conforme Deus havia falado que ia acontecer. Mas Deus está falando assim com eles, olha, há um caminho. Há um único caminho. E você não pode desviar dele. Nem da direita, nem para a esquerda. Tem um caminho a percorrer. Não se desvie do caminho do Senhor. Creia que Ele pode fazer por você muito mais do que você imagina, do que você pensa. Aquele homem, o carcereiro, quando ali acontece, as grades se abrem, Paulo e Silas ali, e você vê que o carcereiro estava lá na sua casa, ele vem já como atordoado, porque naquela época, se os homens fugissem da prisão, o carcereiro e a família dele que pagavam preço, eles eram mortos. Assim era o Estado romano naquela época, assim era o Império Romano, o jeito que eles tratavam e faziam as situações. E ele vê aquela situação se rompendo, as coisas, os presos fugiram, até então, quando vê uma luz, está ali Paulo e Silas. E o que ele fala? Mas e agora? O que eu faço? O que eu vou fazer? Porque não há situação para mim. A minha família vai morrer, eu vou morrer. Mas o que Paulo e Silas falam com eles? Vocês lembram? Ele fala, olha, crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. É esse momento que eu quero chegar para você, porque nós falamos que cremos no Senhor Jesus, nós falamos que aceitamos o Senhor Jesus, mas na hora da situação, que o famoso ditado falou, o bicho pega, né? Na hora que a situação vem para nós vamos crer em Jesus? Aquele carcereiro não tinha situação para percorrer. Ele não tinha situação, ele não tinha o que fazer. Ali só há um caminho para ele, que era a morte. Mas quando você escuta Jesus, você vê que Paulo e Silas falam com ele, olha, somente há um caminho, porque se você crer no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. E ele aceita. E ali na história fala que eles começaram a pregar a palavra de Deus para ele, e ele e a sua casa ouviram e aceitaram. Então há somente um caminho. Por mais que aos seus olhos, você olhe e fale assim, não tem caminho. Não tem situação para isso aqui. E isso mesmo, aos seus olhos não tem. As situações para você, nos seus olhos naturais, não tem. Mas existe um Jesus. E talvez você chegou aqui hoje sem esperança de nada, sem olhar e ver uma situação, porque as situações pioraram de tal maneira que você fala assim, eu não sei mais o que fazer. Eu não sei mais como é que eu vou caminhar, como é que eu vou ser guiado, eu não sei. Mas Jesus sabe. Crer no Senhor Jesus. Talvez você era uma ovelha perdida que estava seguindo o seu próprio caminho. E Jesus está falando com você o seguinte, olha, eu sou o bom pastor. As minhas ovelhas ouvem minha voz e me seguem. As minhas ovelhas, quando elas escutam o meu chamado, elas vêm. E talvez você estava até escutando o chamado do Senhor, mas você estava nos seus próprios caminhos, nas suas próprias escolhas, e isso te afastou do caminho do Senhor. Mas somente há um caminho. Creia no Senhor Jesus. Aceite, deixe Ele ser o seu Deus. Deixe Ele ser o seu pastor. Deixa Deus te guiar. Deixa Deus te mostrar que há um caminho melhor do que o caminho que você está indo agora. Que por mais que você passe por situações, Ele fala assim, olha, eles não vão perecer. Eu ainda lhes dou o que é melhor de tudo, que é a vida eterna. O que mais nós poderemos querer desse Deus maravilhoso? O que mais nós podemos querer de um Deus que nos dá tudo, que é o melhor de tudo, que é a vida eterna? Que é um Deus que mesmo que passando dificuldades, Ele fala assim, olha, eles não vão perecer. Por meio mais que Ele passe situações, mas eles não vão perecer. Eu estarei ali. Para onde nós estamos sendo guiados? Lembra que Ele fala aqui, ó, os teus ouvidos ouvirão a palavra que está por detrás de ti, dizendo, este é o caminho. Qual o caminho Deus mandou você percorrer?
Qual o caminho que Deus falou assim, olha meu filho, vá por aqui, que aqui é o caminho certo? Qual caminho você está indo? Se Deus está te dizendo um caminho, não retroceda. Não vá para a direita, nem para a esquerda. Continue no caminho do Senhor. Você fala assim, mas está difícil. Mas Ele não vai deixar você perecer. Continua. Ele não vai deixar você cair. Continua firme. Deus está ao seu lado. Se Ele disse que é para você ir, então vai. É Ele que é seu guia. É Ele que vai te guiar. Mas você precisa ouvir a voz do Senhor. E somente as ovelhas do Senhor que escutam a sua voz. Se você não tem escutado voz nenhuma no seu coração, Deus dizendo nada, talvez você tenha que voltar a caminhar com Jesus. Você foi tanto para a direita ou para a esquerda, que Jesus está distante, você não está escutando a voz dele mais. Você não está escutando mais Deus falar com você. Você não está escutando mais as instruções de Deus no seu coração. Você lê a palavra e parece que as coisas não se encaixam, as coisas parecem sem sentido para você. Volte para o caminho do Senhor. A palavra de Deus é viva e eficaz. A palavra de Deus transforma corações. A palavra de Deus é o seu guia. Continue firme nos caminhos do Senhor. Os teus ouvidos ouvirão a palavra. Escute a palavra do Senhor. Entenda, compreenda. A palavra de Deus cura, liberta, salva. Aquele carcereiro não tinha escolha, não tinha saída. Era morte para ele e para sua família toda. Ele aceitou ouvir a palavra do Senhor, que os direcionou no que fazer, e eles não pereceram. Olha que coisa tremenda. Tinham todo o caminho à frente para perecer. Que nem eu falo, nossos olhos carnais não tinham outro caminho. Era certa a morte dele e da sua família. Era essa a punição para quem deixasse isso acontecer. Que as cadeias, os presos fugissem das cadeias. E você vê que ele fala num texto lá de Atos, depois você lê na sua casa, Atos 16, que a cela de todos se abriram. Todos foram ali, saíram. Só Paulo e Silas ficaram ali para quando chegasse o carcereiro. Deus tinha uma missão naquele dia. Deus tinha uma missão. Mas você tem que entender, como ele entendeu esse carcereiro, nós também temos que entender a palavra de Deus. Que ela veio para nos guiar, para nos aconselhar, para nos direcionar, para mostrar para nós o que é o certo e o que é o errado. Se nós ouvirmos a voz dele, ele não nos deixa perecer. Ele não vai deixar você cair. Para nós encerrarmos lá em Jó 33, abre aí na sua Bíblia Jó 33. Jó 33. Jó 33, 14. Aqui Eliú está falando com Jó sobre suas escolhas. Diz o seguinte, Jó 33, 14. Antes, Deus fala uma e duas vezes, porém ninguém atenta para isso. Em sonho ou em visão de noite, quando cai sono profundo sobre os homens e adormecem na cama. Então abre os ouvidos dos homens e lhes cela a sua instrução. Olha que coisa interessante. O que ele fala aqui? Deus fala uma ou duas vezes. Quantas vezes Deus não já falou conosco em algumas certas situações, hein? Quantas vezes Deus já não falou com você certas situações que vão acontecer na sua vida, mas você duvida dos planos do Senhor Jesus para você? Você duvida dos planos de Deus para a sua vida?
Porque talvez você ache que é muita coisa, talvez você ache que não tem condições de fazer nada, porque você é um inválido. Muitas pessoas às vezes se acham isso, muitos incapazes, muitos inválidos, e não confiam que Deus pode fazer alguma coisa por elas, que Deus pode usar a vida delas. Você que ele fala assim, olha, antes Deus fala uma ou duas vezes, porém ninguém atenta para isso. E muitas vezes nossa vida está desse jeito. Deus está falando, Deus está dizendo, mas nós não estamos atentos para ouvir e cumprir a voz do Senhor. Você lembra do caso do profeta Samuel quando era pequeno? Estava lá, Samuel, e ele, quem está falando comigo? Não foi, não é Deus, não, é o profeta, né? É o sacerdote. Eu vou lá nele lá porque foi ele. No meio de quê? De uma voz, né, durante a noite, até que Samuel fala assim, pode falar. O Eli fala com ele, não, é Deus, pode ir lá que é Deus. Ele fala, Senhor, pode falar que eu estou ouvindo. Nós temos que falar isso para Deus, porque às vezes nós estamos ouvindo, mas nós não estamos atentos que é Deus falando conosco. E Deus quer nos guiar, Deus quer nos mostrar, porque às vezes nós somos ovelhas do Senhor, mas nós não conhecemos o nosso pastor. Nós não conhecemos decifrar a voz desse pastor. Nós sabemos que Deus é maravilhoso, que Deus e a sua misericórdia não tem fim, mas estamos longe do Senhor. E isso é um caso sério, porque ele fala, olha, ninguém atenta para isso. Ele continua dizendo aqui, em sonho ou em visão de noite, quando cai sono profundo sobre os homens e adormecem na cama. Já aconteceu isso com você? Você está dormindo ali, Deus te dá uma situação que você já acorda já querendo fazer. Você já acorda e fala assim, uma ideia que Deus me deu, estou com uma ideia aqui agora, que a ideia nem mais de Deus, né? A ideia é sua. Acordei com uma ideia aqui, algo que vai acontecer. Aí você acorda animado. Vou fazer acontecer. Nesse dia você acordou disposto. Estou pronto para o que der e vier. Na primeira situação, você desanima, fala assim, mas será se é mesmo, né? Vai que não é. Vai que não é, porque eu não sei se é, se não é. Falou com Deus. Deus falou que é. Vai e continua firme. Deus não vai deixar você perecer. Deus não vai deixar você caído no meio dos caminhos. Muito pelo contrário, Ele vai te dar força para você continuar na caminhada com Ele. Deus quer te mudar. Deus quer fazer de você um vencedor, por mais que as situações estejam sendo difíceis. Mas no momento que você ouve a voz do Senhor e atenta para isso, Ele muda a sua vida. Ele muda o seu caminhar. Ele muda a sua história. Ele fala lá em Lucas, capítulo 11, versículo 28. Ele diz o seguinte, bem-aventurados os que ouvem a palavra de Deus e as guardam. Outras traduções dizem que e as ouvem. Por quê? Não é só o ato de você saber a palavra de Deus. É o ato de você dar ouvidos a Deus. Dar ouvidos à sua palavra. E Deus quer te transformar hoje. Talvez os caminhos estavam embaraçados para você, mas Deus quer uma mudança hoje na sua vida. Comece a dar ouvidos a Deus. Ele vai transformar a sua vida. Deixe Ele guiar o seu caminhar. Deixe Ele guiar a sua vida. Deixa Ele ser o seu Deus. Deixa Ele ser aquele que te guarda, aquele que te livra. Não guie você pelos seus próprios caminhos. Não seguir pelas suas próprias vontades. Elas parecem boas, mas só parecem. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Deixe Deus guiar a sua vida. Você não será mais o mesmo. Deus tem algo ainda melhor para você. Por mais que venham situações difíceis, Ele não deixa você perecer. E Ele vai te guiar, Ele vai te levantar, Ele vai te pôr de pé. Bem-aventurados aqueles que ouvem a palavra de Deus e as guardam. Deus quer mudar você. Dê ouvidos a Deus. Creia no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Continue firme, que Ele vai te ajudar. Amém?